Levante suas mãos, vamos orar. Amém, Jesus. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, palavra, livro de João, quando Deus entregou para João a palavra, o verbo está sobre você. Amém. Você encarregará de usá-lo da maneira que eu assim desejar. Por isso, está nas tuas mãos a palavra do Senhor que Ele entregou a ti e que vai mudar conceitos, vai mudar a mente, o coração e vai limpar algo que está atrapalhando a vida de muitos. Chama-se arrependimento. Usa ela com poder e graça. Selamos agora o quarteirão, a casa, os pertences, os filhos, parentela da tua serva e de todos aqui. E declaramos: poder de Deus, unção de Deus, desça sobre esse lugar. Amém. Conforte os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, Senhor, irmãos. Culto de Santa Ceia, né? A gente tem uma vontade de falar uma palavra só de bênção, né? Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração foi a palavra em Joel, capítulo 2. Está escrito no capítulo 2, verso 1: tocai a trombeta em Sião e dai a voz de rebate no meu santo monte. Todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. O Senhor está dizendo aqui: tocai a trombeta, dai voz de alarme, soe o alarme. Perturbem-se, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está próximo, já está sobre nós, será algo repentino. E no verso 11 ele fala: o Senhor a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Deus está dizendo que Ele comanda todas as coisas. E até mesmo os exércitos inimigos, até mesmo o inimigo, ele não pode agir contra as nossas vidas se Deus não permitir. E o que Deus está dizendo para nós, que não vai haver tempo para fuga, nem capacidade de nós resistirmos àquilo que o Senhor permitir, aquilo que está vindo. E Joel está falando aqui, ele está presenciando o sofrimento do povo e também presenciando o pesar de Deus em relação a tudo aquilo que o povo de Israel estava passando nesse tempo. E Joel fala a respeito da pior de todas as enfermidades que assolam a humanidade, que é o pecado. E ele descreve aqui no capítulo 1, né, e no 2 também, o quadro caótico como resultado do pecado de Judá. Tinha tido uma devastação na lavoura por gafanhotos e foi uma coisa subsequente, não foi uma coisa só, foram várias vezes. E essa praga de gafanhoto, ela causou a escassez, a seca na terra, que também gerava as queimadas e dificultava a produção de alimentos. E
e agravava a fome, e os pastos eram transformados em desertos. E o que Deus estava, além disso, os inimigos, eles entravam na terra, saqueavam a terra, destruíam cidades, e era um tempo de calamidade. E ele fala que nada foi acidental, que nada estava acontecendo por acaso, porque todas aquelas adversidades que estavam acontecendo era o julgamento de Deus sobre a terra. O povo estava em rebeldia, o povo estava em rebelião contra Deus e estava enfrentando as consequências do juízo divino. E, queridos, qualquer semelhança, né? E hoje nós vemos uma série de coisas acontecendo no Brasil, na terra, que são consequências do pecado. Em 1994, Deus falou algo comigo assim, muito forte. O Senhor mandou que eu escrevesse, eu tenho um caderno escrito, com tudo aquilo que Deus me mostrava. O Senhor disse para mim que haveria tsunamis, que vulcões que estavam extintos iriam começar a ser ativados, que haveria muitas enfermidades na terra, que haveria surtos de pandemia, isso em 94, e que haveria também uma onda muito forte de violência. E de 94 para cá, o que a gente já viu de todas essas coisas, né? E o Senhor, nessa manhã, Ele está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo, toque o alarme. Toque a trombeta. Quando a trombeta é tocada fora dos muros da cidade, aquilo significava que estava vindo alguma catástrofe, estava acontecendo alguma coisa, invasão de inimigos. O inimigo estava próximo, estava chamando a atenção do povo para aquilo que iria acontecer. Quando a trombeta era tocada dentro dos muros, é porque o Senhor estava convidando o povo, o Senhor estava chamando o povo para um ajuntamento. E aqui nessa passagem, a trombeta foi tocada dentro do muro. É um ajuntamento. Deus queria um posicionamento do povo de Israel. E Deus não age diferente, queridos. O livro de Joel é escatológico. Ele tanto falou para o tempo dele, como ele também via o futuro, aquilo que ainda vai acontecer. E o Senhor quer um posicionamento nosso. Deus está nos convocando e nos chamando para um posicionamento sério dentro desse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo que nós não podemos ficar dispersos, é um tempo que nós não podemos ficar alienados, é um tempo que nós não podemos ficar distraídos, mas nós precisamos prestar atenção em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes nós ficamos centrados nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Nós estamos centrados, buscando a satisfação das nossas vontades. Nós queremos, como o povo de Israel, muitas vezes estar ocupado somente com a nossa vidinha, mas Deus está dizendo para nós que aquilo que acontecer ao nosso redor vai atingir as nossas vidas. Então nós não podemos ficar indiferentes, nós não podemos ficar alienados. Nós precisamos prestar atenção naquilo que está acontecendo no mundo, naquilo que está acontecendo na atmosfera espiritual sobre a face da terra. E é tempo de nós pedirmos ao Senhor discernimento. E o que o Senhor falava para mim é que o dia do Senhor está perto e será terrível. Porém, o Senhor quer preservar o seu povo. Deus, Ele é zeloso e Ele tem um propósito de cuidar das nossas vidas. E aqui Ele fala, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, mude o seu caminho.
Mude a sua trajetória, porque essa trajetória que você está seguindo, ela não é uma trajetória de bênção, ela vai te levar à morte. Essa trajetória que você está andando, ela é uma trajetória que vai trazer consequências para você, para sua descendência, vai trazer consequências para sua casa. O Senhor está chamando a nossa atenção para que a gente se autoavalie, para que a gente se analise, para que a gente veja aonde é que nós estamos pecando, aonde é que nós estamos falhando com o Senhor. E muitas vezes nós pensamos, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou adulterando. Mas, queridos, nós temos um orgulho aguçado, nós temos uma soberba dentro de nós que precisa ser tratada dia após dia, porque ela é como uma casca de cebola, você tira uma e tem outra. Queridos, muitas vezes nós nos vemos praticando coisas que são fora da palavra de Deus. E quantos ídolos nós carregamos no nosso coração, nós idolatramos a nossa própria causa, nós idolatramos os nossos problemas, nós idolatramos as dificuldades que nós passamos, porque elas ocupam o nosso coração muitas vezes mais do que 24 horas. Nós idolatramos pessoas, nós idolatramos posição que nós ocupamos, nós idolatramos o templo, como o povo de Israel naquele tempo. Eles tinham seus cerimoniais, eles tinham seus rituais, mas tudo que eles faziam era da boca para fora. Esse povo, com a boca me adora, mas o coração está distante de mim. E o Senhor está dizendo aqui que nós somos uma geração que nós colocamos tudo antes de Deus, assim como o povo de Israel. Antes de buscarmos ao Senhor em primeiro lugar a sua justiça, a sua retidão, nós colocamos as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos prazeres e todas as coisas como prioridade nas nossas vidas e não colocamos o Senhor. Então o apelo de Deus persiste desde aqui. E é necessário que a gente passe a entender a necessidade que nós temos de priorizar o Senhor nas nossas vidas, de abandonar os nossos pecados e de nos dedicarmos totalmente ao Senhor. A total entrega das nossas vidas a Deus é a única esperança. E Deus não estava fazendo um apelo somente a indivíduos. Deus fazia um apelo a toda uma nação. E Deus está chamando a mim e a você, e está chamando toda a congregação, Shanai Kamayandayasé, para um posicionamento e uma movimentação sobre o mundo espiritual, queridos. E a primeira coisa que Deus fala, que nós precisamos nos voltar para Ele num relacionamento de intimidade, num relacionamento de comunhão, não superficial, mas um relacionamento profundo. Esse relacionamento profundo significa que nós precisamos desejar a presença de Deus, conhecer a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos entender que nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração vai exigir de nós renúncia de muitas coisas, renúncia e busca constante, incessante daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos precisar orar mais. Nós vamos precisar ler mais a palavra. Nós vamos precisar ouvir a voz do Senhor, aprender a discernir a voz do Senhor, ouvir o que a palavra de Deus está falando conosco todos os dias, quando você liga o seu rádio lá, quando você liga lá o seu celular em alguma pregação ou até mesmo no louvor, Deus está ministrando, você está falando com você, porque Deus ele não fica calado, Deus não fica de boca fechada, meu amado. Deus em todo o tempo ele está falando conosco, ele quer nos dar direção, ele quer nos dar estratégia, ele quer nos orientar dentro de todas as situações que nós vivemos
vivemos. E Deus, todos os dias, você tem desafios para enfrentar na sua vida pessoal, Xanai, Kamai, Anagassi, Becai, e muitas vezes você está enfrentando esses desafios com a força do seu próprio braço, você está enfrentando esses desafios com o conhecimento humano que você tem, e Deus quer te dar direção, Deus quer te dar estratégia, Deus quer te orientar, Deus quer te levar dentro da vontade dele, no caminho certo, para que você saia mais que vencedor. Aleluia. Então, o Senhor está dizendo aqui que nós precisamos nos voltar de todo o coração para o Senhor. E voltar de todo o coração é voltar com profundidade. Queridos, o povo de Judá estava endurecido e indiferente à voz do Senhor. Eles viviam para os seus prazeres e eles não se importavam com as exortações do Senhor. Será que era só o povo de Israel? Será que eu e você estamos prestando atenção quando Deus chama a nossa atenção para alguma coisa? Será que você e eu estamos atentos e dispostos a ouvir aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus está nos exortando, para que a gente mude as nossas posturas, para que a gente abandone velhos hábitos? Será que nós estamos dispostos? Porque muitas vezes, queridos, nós ouvimos, mas nós não escutamos. Nós não ouvimos com entendimento para ter a revelação daquilo que Deus quer, daquilo que Deus verdadeiramente requer de nós. E outra coisa, Deus não aceita coração dividido. Nosso coração não pode estar dividido entre o Senhor e o mundo. E a palavra lá em 1 João é clara. Que aquele que ama o mundo, ele não tem pacto com Deus. Então, queridos, o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, precisamos rever o nosso coração. Porque se o mundo é mais interessante para nós, se o mundo chama mais a nossa atenção, se nós buscamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, nós vamos ter problemas. Deus não se satisfaz com uma espiritualidade que é teatral, cênica, farisaica, hipócrita, porque Deus, ele vê o coração de cada um de nós. O Senhor está olhando meu coração nesse momento que estou trazendo essa mensagem, querido. E o Senhor está vendo o coração de cada um que está sentado aí. Sabe, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que ele sonda os nossos corações e que ele perscruta as motivações que nós trazemos dentro de nós para cada ação que nós temos. Em terceiro lugar, Deus fala que nós precisamos nos voltar para Ele em arrependimento, mas precisamos voltar a Ele com jejum. E jejum significa que nós precisamos ter diligência, porque Deus, ele não aceita um arrependimento trivial, um arrependimento superficial, um arrependimento transitório, raso. Antes de nós sermos restaurados, queridos, nós precisamos ser tomados de uma profunda convicção dos pecados que nós temos cometido e como muito nós estamos ofendendo o coração de Deus. Mas foi só uma mentirinha, Luísa. Eu falei que eu não estava, mas eu estava, mas foi só uma mentirinha, que eu não queria lidar com aquela pessoa, eu não queria lidar com aquele problema naquele momento. Na raci de canto, camai, andai a sé, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, os mentirosos são filhos do diabo. A mentira, queridos, ela entristece o coração de Deus, porque a base do Senhor é a verdade. E a verdade é arma que tem que estar em nós,
o cinturão da verdade, é o cinturão que segura todas as armas espirituais que o Senhor nos dá. Se nós não estivermos pautados na verdade, vivendo a verdade, falando a verdade, como nós temos autoridade para lidar com o mundo espiritual, para guerrear contra as trevas? Glória. Queridos, quem jejua tem pressa, porque está dizendo que a volta para Deus é mais importante e mais urgente do que o sustento do corpo. Sabe, e hoje nós vemos uma igreja mole para jejuar, uma igreja devagar para jejuar. Se nós convocarmos hoje a igreja para ir no jejum, vamos fazer jejum das 6 horas da manhã às 18 horas, sem comer absolutamente nada. Vamos fazer jejum de 24 horas, jejum de fé. Será quantas pessoas vão estar nesse jejum? Vão estar fazendo dentro da direção do Senhor, né? Que às vezes o Senhor vai pedir uma coisa simples, mas tem momentos em que verdadeiramente o Senhor vai requerer de nós tudo. E o jejum, ele é um instrumento de mudança. Ele não muda Deus, mas ele muda a nós. E ele nos leva a um quebrantamento, a uma humilhação e a ter gosto pelo pão do céu mais do que pelo pão da terra. E ficar sem comer, sem ler Bíblia e sem orar não é jejum, queridos. Jejum precisa ter oração e precisa ter relacionamento com o pão do céu. E em quarto lugar, com choro e com pranto. O arrependimento sincero, verdadeiro, vai nos levar a um quebrantamento, onde nós não vamos conseguir impedir as lágrimas de brotarem dos nossos olhos. Sabe, muitas pessoas têm uma facilidade para chorar. Eu não tenho facilidade para chorar, eu não choro por qualquer coisa não, gente. E às vezes eu reclamo com Deus, né? Eu me acho muito dura, muito insensível, porque eu não tenho facilidade para chorar. Tem um pastor amigo meu que ele fala que um dia, numa situação dentro de uma igreja onde eu pastoreava, ele me viu chorando e ele falou na minha cara: meu Deus, as pedras choram. Porque ele me achava muito dura. Mas, queridos, isso é o que o Senhor requer de nós. O Senhor está dizendo para nós que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós precisamos ter um posicionamento de nos voltarmos totalmente para o Senhor. E não é de qualquer jeito. Porque Deus não vai aceitar que nós nos voltamos para Ele de qualquer maneira. Xarabacai, anagassudecai. E aqui ele fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era um costume judaico rasgar as vestes no momento de crise, no momento de tristeza, no momento de luto. Né? Você vai ver várias passagens que o povo rasgava suas vestes, cobria de cinza, de pó, para declarar a sua dor. E aqui Deus estava falando que Deus estava incomodado, não estava esperando do povo uma atitude externa, mas Deus queria do povo uma atitude interna, de não rasgar aquilo que estava por fora, mas se rasgar por dentro, reconhecer a sua condição de verme, reconhecer a sua condição de pecador, a sua condição que como que fala? Afundado na iniquidade.
e se quebrantar. E para Deus não é o suficiente nós estarmos, queridos, dentro da igreja, ter um culto abençoado, animado, cheio de mover do Espírito Santo, com louvores maravilhosos. Deus requer coração transformado, uma mudança de coração. Um coração compungido, jamais Deus vai desprezar. E outra coisa, Deus ministrava no meu coração que tem pessoas que só andam com Deus, né? Na base da pressão. É só na hora que a coisa está difícil, na hora que a coisa está ruim, na hora que a coisa aperta, na hora que ele não vê mais saída. Aí eles se lembram do Senhor. Na hora das dificuldades se lembram de Deus. Essas pessoas não se voltam para Ele porque o amam ou porque estão arrependidas, mas porque não querem sofrer. Essas pessoas se voltam para Deus porque elas querem que Deus conserte as suas vidas. Para esses, o eterno é descartável. Para esses eles usam a fé, né? É uma fé utilitária. Eles usam a Deus. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que aqui dentro não existe isso, né? Todos nós buscamos ao Senhor e todos nós rasgamos nosso coração, voltamos para Deus porque nós o amamos. A gente estava falando uma coisa na sexta-feira, numa reunião que nós tivemos aqui. Queridos, hoje a gente não vê muitos milagres acontecendo dentro da igreja. Eu sou de um tempo em que eu vi dente de ouro na boca do povo. Eu vi milagres de osso crescer na cabeça, de perna crescer. Eu vi coisas assim de cego enxergar, de mudo falar, de gente ser levantada da cadeira, de morto ressuscitar. E hoje, por que essas coisas não estão acontecendo? Porque nós temos uma vida dúbia. Um pé no mundo, um pé na igreja. Não vivemos uma vida santificada. Porque nós não entregamos tudo para Deus. E uma das coisas que a gente estava dizendo é que todos nós amamos ao Senhor. Nós amamos o Senhor. Mesmo quando a gente peca, a gente ama o Senhor. Você não deixou de amar o Senhor porque você pecou. Você pecou porque você não teve temor do Senhor. E essa é uma coisa que nós precisamos. Voltar. Pedir ao Senhor que o espírito de temor do Senhor venha sobre nós. Que nós tenhamos, acima de tudo, temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos temor do Senhor, nós não vamos agir de qualquer forma. Nós não vamos tomar qualquer atitude. Nós não vamos falar qualquer coisa. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós vamos raciocinar, nós vamos pensar para liberar a palavra, porque a nossa boca, querida, ela é profética. De uma mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Nós estamos envenenando a nossa própria vida, estamos envenenando a vida daqueles que nos cercam, porque, queridos, nós estamos liberando palavras amargas, palavras envenenadas, nós estamos liberando sentimentos negativos e trazendo uma atmosfera, trazendo uma frequência onde demônios podem usar para nos oprimir, para nos roubar, matar e destruir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aqui, ele fala no verso 14, quem sabe
né? Deus não vai deixar uma oferta de manjar, de libação. O profeta está dizendo que a aliança feita há tantos anos com Deus, demonstrada na fidelidade, não mudou e não vai mudar. E que cabe agora o povo voltar-se ao Senhor, para ter o castigo removido e a bênção de Deus ser restituída como manjares e libações. E Deus, ele, no verso 16, ele mostra a urgência dessa convocação. E ele está dizendo que todo mundo tem que fazer parte. Todos precisam fazer parte. Ele chama os anciões, os mais velhos, aqueles que são experimentados, aqueles que têm experiência com Deus. Eles chamam aqueles que têm experiências na vida. Ele chama os líderes, os líderes da nação, que são aqueles que têm autoridade, governo sobre o povo. Ele chama os filhinhos, os jovens, porque esses eles têm vitalidade, esses eles têm um compromisso maior, eles estão mais dispostos. As crianças de peito, Deus está falando que a nossa atitude, o nosso posicionamento de arrependimento, ele tem que ser visto pela próxima geração. A geração dos nossos filhos precisa ver as nossas atitudes de quebrantamento diante do Senhor. Eles precisam ver o temor que nós temos do Senhor. Eles precisam ver a mudança de Deus operada nos nossos corações. Xarabacaya Nagasui Decai. E o que o Senhor ministrava no meu coração é que o desejo de Deus é resgatar seu povo de um vil proceder e restituir o que foi consumido, porque existe um comando espiritual que ele consome o tempo, consome a semente, ele nos torna letárgicos, improdutivos e infrutíferos. E ele ataca de modo específico, ele nos ataca nos momentos das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades. E ele nos ataca nos momentos em que nós estamos distraídos, em que nós não estamos atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor e no mundo espiritual. E quando esses demônios eles nos atacam, nós não vemos o campo espiritual sobre os nossos fracassos crônicos. E nós caminhamos com medo, com insegurança, e ficamos paralisados no meio do estabelecimento da promessa de Deus nas nossas vidas. E Ele nos conduz a precipitações, a agirmos de forma precipitada e refletida. Nos rouba a alegria e nos conduzem a permanecermos em pecados que nós já tínhamos de certa forma abandonado, e fazendo com que a gente não rompa, com que a gente não prospere, nos levando a retroceder na nossa jornada espiritual, na nossa jornada cristã. Queridos, essa é uma ação muito forte de demônios de alto escalão. Essa é uma ação muito forte de demônios que roubam a semente e roubam o tempo. E o Senhor, até escrevi aqui na Bíblia, porque eu estava ali atrás, e o Senhor falou comigo, pergunta para o povo, quanto você já perdeu? Quanto você já foi roubado, saqueado, assolado? E quantas vezes você olha para trás e pensa, quanto tempo eu perdi?
E nessa palavra, o Senhor tem uma promessa. O Senhor fala que se o povo se voltasse para o Senhor de todo o coração, se arrependesse dos seus pecados, o Senhor iria restituir aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado. E restituição, meu amor, fala para o seu irmão, restituição é um ato divino que devolve ao homem aquilo que lhe foi tirado, aquilo que foi perdido ao longo da vida. E Deus quer te restituir. Deus fala que alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. A chuva temporã, quer dizer, aquela que cai no outono e que germina o grão. E a serôdia é aquela que cai na primavera, que ajuda na colheita, que traz o amadurecimento do grão, que traz o amadurecimento da espécie que foi plantada. E essa chuva que Joel estava falando não é só uma chuva física, ele estava falando da chuva do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes, que foi a chuva temporã, e está falando também da chuva serôdia, de um grande avivamento. Mas eu quero falar uma coisa para você: sem arrependimento não tem avivamento, e o avivamento, meu querido, ele começa em mim, ele começa em você, ele não é um avivamento coletivo. Apenas o coletivo vai acontecer quando algumas pessoas começarem a pegar fogo em Deus. Ele fala aqui: caveiras se encherão de trigo. Deus está falando que a restituição vai ser em 3 níveis. Se encherão de trigo. Trigo fala de corpo, trigo fala de pão, trigo fala de alimento, trigo fala de revigorar o organismo físico. Também fala da palavra de Deus. A palavra de Deus, meu amado, ela é o nosso pão. Nós precisamos comer dela diariamente, dia após dia. E ele fala: os lagares transbordarão de vinho. Vinho fala de alegria, vinho fala de transformação. E o vinho fala da alma, porque quem se alegra é a alma. A transformação precisa acontecer na alma, na mente. Uma mente renovada pela palavra de Deus. Ela vai andar de acordo com os princípios de Deus. Uma mente renovada pela palavra de Deus, meu amado, vai ser a mente de Cristo, vai pensar como Cristo pensa. Glória a Deus. Aleluia. E ela fala do óleo. Ela fala da restauração espiritual, da unção. Unção é combustível. Nós precisamos de combustível espiritual para esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde você já levanta cansado, porque a noite que você dorme é uma noite de luta, de batalha muitas vezes. E você já acorda cansado, e o Senhor quer derramar essa unção, a unção que quebra o jugo, a unção que te capacita para que você possa lidar no dia a dia e para que você possa executar aquilo que Deus tem através da sua vida. E a outra coisa que Deus fala que Ele quer nos restituir é os anos que foram consumidos. Ele fala aqui de 4 tipos de gafanhotos. Não vou entrar nisso, o tempo já está passando, mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nos voltando de todo o coração para o Senhor, Deus começa a nos restituir, queridos. E inclusive Ele faz a restituição do tempo que nós perdemos, a ponto de nós nos esquecermos daquilo que se passou para vivermos aquilo que o Senhor está derramando
sobre as nossas vidas. E Deus quer resgatar o tempo perdido nas nossas vidas. Deus não quer que a gente continue caminhando com pesos do passado nas nossas vidas. Deus quer tirar tudo aquilo que tem sido amarração e impedimento para que a gente possa avançar. Porque o tempo, queridos, ele está acelerado. Não está acelerado só fisicamente, na fé, mas o tempo está acelerado espiritualmente e nós precisamos caminhar dentro do tempo de Deus. Deus não quer que você fique retardado no tempo. E o Senhor está dizendo que tem pessoas aqui que já era para estar lá na frente, mas você está atrasado. Porque você tem estado aprisionado pelos seus pecados, você tem estado aprisionado pelas suas vontades, pelos seus prazeres, você tem estado aprisionado pelas coisas deste mundo. E você não tem prezado por aquilo que Deus depositou sobre a sua vida. Veja um rompimento de barreiras nessa manhã. Deus está rompendo barreiras aqui neste lugar. Barreiras, elas limitam. Quando nós colocamos barreiras, elas limitam tanto a nossa transição quanto a transição de outros. E nós temos barrado o agir de Deus nas nossas vidas, queridos. Fica de pé. Nessa manhã, Deus quer nos curar. Ele diz essa palavra: comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor nosso Deus, que se ouve maiormente convosco, o seu povo jamais será envergonhado. Deus fala comigo na minha casa hoje de manhã. Quero tirar a vergonha, quero tirar as vestes de luto, quero tirar as vestes de opróbrio, quero tirar as vestes de humilhação que estão sobre o meu povo. Shanai Kamai Anagasui Decai. E o Senhor está dizendo que para Ele tirar tudo isso de sobre nós, precisamos nos voltar de todo o coração ao Senhor. Precisamos verdadeiramente nos arrepender, olhar para dentro de nós, pedir ao Espírito Santo, me mostra o que está de errado comigo, traz a luz e não dá paz para o Senhor enquanto Ele não revelar a nós aquilo que nós precisamos mudar. E quando Deus usar alguém para botar o dedo no seu nariz e falar: você é isso, você aqui, você é aquilo outro, não fica bravo com a pessoa não, vai botar seu joelho no chão e reconhecer que foi Deus que levantou alguém para mostrar para você aonde você precisa mudar. E Deus está te dando uma chance de transformação, uma chance de mudança, uma chance de ser regenerado. Porque Deus tem coisa muito maior com você. Aleluia. Deus tem coisa muito maior com você. Deus quer tirar essa vergonha. Roxanai ainda resta. A Bíblia fala para nós que Deus tem dupla honra. Deus, Ele quer manifestar a dupla honra dele nas nossas vidas. Queridos, porque aqueles que estão ao nosso redor vão saber que nós servimos a um Deus que é vivo, a um Deus que é poderoso, a um Deus que muda, que transforma e que faz além daquilo que nós imaginamos. O Senhor está dizendo que essa manhã é manhã de cura. Essa manhã Deus está entrando em mentes e corações aqui. E Deus, Ele vai trazer a memória, Ele vai trazer lembranças, Ele vai trazer situações das quais você precisa se arrepender
Xarabacaia, Nagassuibecai. Se humilhar na presença de Deus. Querido, Deus não quer que a gente se arrependa da consequência do pecado. Deus quer que a gente se arrependa do pecado em si, da essência do pecado. Deus não quer que você se arrependa que o pecado do adultério trouxe um divórcio, uma separação, uma quebra na aliança conjugal. Deus quer que você se arrependa de ser adúltero. Deus quer que você se arrependa da idolatria que está dentro do seu coração. Deus quer que você se arrependa das mínimas coisas. Deus está dizendo para mim assim: nós precisamos pedir ao Senhor para que o Senhor nos dê o colírio que vem dos céus, para limpar os nossos olhos de tudo aquilo que é contaminação do mundo, que tem manchado a nossa visão. Xarabacalha na gaço e decanto, como a nebra fácil e depois. Nós precisamos enxergar não na nossa própria ótica, não na ótica do mundo, precisamos enxergar dentro da ótica de Deus as circunstâncias, as pessoas ao nosso redor e a nós mesmos. Tem muitas cadeias aqui sendo quebradas nessa manhã. Eita, Deus está quebrando divisão no nosso meio, divisão dentro dos lares, casamentos. Deus está quebrando essa divisão. Xarabacalha, Nagassi, Decanto, Recalabachai, aonde o marido fala uma coisa, a mulher fala outra, e não tem uma unidade, não tem uma união. Xanai, Camaiandaiá, Sé, Recalahashi, Recalabachai, Sui, Camaiandaiá, Sé, Recalahashi. Deus quer curar a nossa casa, Deus quer curar a nossa família, Deus quer curar a nossa geração, a nossa descendência. Será que a nossa descendência já não está enfermada demais pelos nossos pecados? Será que a nossa descendência já não está enfermada demais pelas nossas atitudes rebeldes diante do Senhor? Aleluia. Deus está quebrando nessa manhã cadeias de impiedade, cadeias de indiferença, aprisionamentos de resistência ao agir de Deus. Deus está quebrando nesta manhã as motivações erradas, quebrando a mentira e o engano dentro dos nossos corações. Shanai Kamayanagassi Becai, Ore Kalahashi Rekalahaiche, Sui Kamayandayase, Ore Kalahashi Rekalabashai, Kosharabacai. Deus está dizendo que a mudança não parte de Deus, a mudança tem que partir de nós. Nós precisamos querer mudar. Isso é um processo individual entre você e Deus, entre eu e Deus. Xarabacaia na decanto recalabachai. Nós cobramos muita coisa de Deus, mas quando Deus cobra uma coisa de nós, muitas vezes nós não estamos dispostos a ceder. Shanai Kamayandayase. Queridos, está havendo uma movimentação no mundo espiritual nessa manhã. Deus está trazendo revelação ao seu coração nessa manhã. Xarabacaya Nagashere Yahai. Porque Ele vai começar a te dar experiências sobrenaturais com Ele. Shanai Kamayandayase. Hore Kalahashi Rekalahaichi. Sri Kamayandayase. Recebe cura do Senhor nessa manhã. E peça ao Senhor arrependimento. Fala: Senhor, me leva a ter arrependimento. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Porque não adianta fazer você confessar aqui, querido, os seus pecados, se você não tiver um arrependimento e não reconhecer verdadeiramente, você está ferindo o coração de Deus, está considerando Deus descartável.
Xarabacalha Nagassuida. Como um objeto que você só usa quando precisa. Xanai Camarindaias. Deus quer mudar a motivação do seu coração. E a motivação do seu coração de adorar ao Senhor, a motivação do seu coração de estar na igreja todo domingo de manhã, ou de estar na igreja dentro dos eventos, dentro daquilo que o Senhor está dando, é porque você o ama, é porque você prioriza Ele, e não porque você só faz quando precisa. Oh, aleluia. Eu gostaria que você fosse para sua casa hoje pensando nessa palavra, pensando naquilo que você precisa se arrepender e pedindo isso para Deus, pedindo o Espírito Santo para que Ele te convença e para que você possa realmente confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados. Não é só confessar, querido, precisa abandonar, precisa ter uma renúncia da carne e precisa jejuar. Tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Com o seu coração constrangido, com o seu coração compungido pela presença do Senhor, que você adorasse ao Senhor com esse louvor. Amém? Posso estar no canal, que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Eterno. Amém? E que apesar da porta dos pés, posso dar essa paz de Cristo, possa estar integrado naquele lugar. Os que andam carro de morte, queriam nos curar, uma peça vai quebrar. Livra-nos, ó Deus, todo acidente, toda hora perdida, todo sequestro, tudo que não provém de ti, Senhor. Possa vir, Pai, e ser amarrado nas chaves do mar. O Espírito Santo possa te guiar de igreja, cidade inteira, em nome de Jesus. Amém? Pai, paz, deixa você ver. Amém?